Crianças com dislexia têm dificuldade de coordenação motora, dificuldade de pular a amarelinha, de fazer um cadarço, de andar de bicicleta. O que é dislexia, uma dificuldade lá na escrita e na leitura, tem a ver com coordenação motora fina. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou explicar para você o que é dislexia, quais são as questões que a gente tem que ficar de olho que podem indicar que essa criança é disléxica, qual é a relação da dislexia com a coordenação motora, quais são os benefícios de praticar exercício físico que vão ajudar essa criança com dislexia durante todo o seu dia, vai melhorar no seu dia a dia, suas relações, e vou deixar no final sugestões de atividades para você fazer aí com a sua criança. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez, e se você está aqui pela primeira vez, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista, e com base no meu conhecimento dentro da área motora, vou trazer essa informação para você da dislexia com relação à coordenação motora e o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa questão da coordenação motora e que, consequentemente, vai auxiliar lá nas terapias que a criança tem que fazer para a dislexia e vai auxiliar também ali na leitura e na escrita, que é a dificuldade dessa criança. Primeiro, então, vamos entender o que é dislexia. Para sermos leitores competentes e fluentes, é necessário que nos apropriemos de pré-requisitos básicos, como reconhecer e acessar o som das letras, identificar visualmente as formas dessas letras, desenvolver a fala e a linguagem, perceber as leves diferenças entre letras e conseguir unir e formar letras em palavras e em frases. Todo esse processo depende de circuitos cerebrais e conexões neuronais íntegras, preparadas para serem expostas à aprendizagem. E aí que entra a dislexia. Por motivos genéticos ou distúrbios adquiridos durante os primeiros anos de vida, esses circuitos e essas conexões não se estruturam direito, levando insuficiência de ligações entre as áreas de formação concernente ali, responsáveis ali pela aprendizagem da leitura e da escrita. E, consequentemente, a criança acaba tendo uma dificuldade muito maior de aprendizagem para entender, para aprender essas competências, leitura e escrita. E ela vai ter dificuldade de entender, de memorizar, de interpretar e de raciocinar os conteúdos veiculados pela leitura e pela escrita. Isso aí é a dislexia. Apesar do diagnóstico de dislexia ser mais tardio dentro da primeira infância, a criança pode apresentar alguns sinais que já mostravam precocemente que essa criança aí era disléxica. Tinha essa dislexia, então, desde antes. Então, eu quero trazer aqui 10 pontos, se por acaso você veio aqui assistir esse vídeo e está aí na dúvida, para você prestar atenção e ir atrás para ver se realmente se enquadra a questão de dislexia na sua criança. Número 1. História familiar de dislexia ou dificuldade de leitura na família. Número 2. Problemas ao nascimento como prematuridade, internação prolongada em UTI neonatal ou história de anoxia neonatal. 3. Atraso de fala desde os primeiros anos. 4. Dificuldade em discernir desenhos de material com sentido gráfico, como letras e números. 5. Esquecimento frequente para aprendizagens que envolvem palavras, sons de letras, sequência de letras. 6. Pouca compreensão e memorização para rimas, letras de canções, parlendas e até historinhas. 7. Pouca habilidade com sequência motoras, passando a impressão de desorganização ou pouca coordenação com atividades motoras. 8. Dificuldade com atividades espaciais como quebra-cabeça, figura fundo, localização no espaço. 9. Dificuldade em lembrar nomes de objetos e até de pessoas. E 10. Pouco prazer em atividades que envolvem livros, materiais gráficos e didáticos. Se você percebeu que a sua criança ticou em vários desses, talvez seja um alerta aí para você ir atrás de um profissional para fazer uma avaliação e ver se há uma dislexia na sua criança, para que o quanto antes ela receba o suporte que ela precisa e faça as terapias que ela precisa. Então, qual é a relação da dislexia com a coordenação motora? Embora a dislexia seja então uma dificuldade na leitura e na escrita,
pesquisas mostram que há sim uma dificuldade de coordenação motora em crianças, em pessoas com dislexia. Mas como aqui no meu canal o foco é crianças, vou falar crianças. E a dificuldade é na coordenação motora fina e na coordenação motora grossa. Concorda comigo que escrita é um ato de coordenação motora fina? Então, já temos aí um porquê e um para quê. Leitura também tem a ver com orientação espacial, com coordenação, porque a criança tem que saber ali coordenar no espaço as letras, onde elas estão, viradas para que lados, para saber o som dela. Lembra que eu disse que um dos sinais lá é essa dificuldade aí em discernir o som das letras, em discernir a forma delas também. Por exemplo, o B e o D, para olhar e saber se é ou não. Então, isso também tem a ver com coordenação espacial, estruturação espaço-temporal. Quando a gente para pensar, tem lógica sim, que tem essa dificuldade de coordenação. E como a gente sabe, a criança, antes dela aprender fora do corpo dela, primeiro, eu sempre falo isso no meu canal, a criança precisa aprender a dominar o corpo dela. Então é muito lógico a gente prestar atenção nessa questão e trazer a parte motora aqui para fazer parte das terapias dessa criança. E o que seria aquela coordenação motora fina? Coordenação motora fina é o ato de coordenar pequenos grupos musculares. Que ações seriam de coordenação motora fina? Escrever, escovar os dentes, tudo que tem a ver com manipulação, seja com as mãos ou seja com os pés. Porque os pequenos grupos musculares são braços e mãos, pernas e pés e a face. Então aqui, ó, falar, fazer careta, é também uma questão de coordenação motora fina, tá? Então, tudo que a criança faça, manipulação, mãos e pés, tem a ver com coordenação motora fina, empurrar, se pendurar, pegar. E o que seria a coordenação motora grossa ou ampla? É o ato de coordenar grandes grupos musculares, como, por exemplo, andar, correr, pular. Isso é uma coordenação motora grossa. E para a criança escrever, ela vai estar sentada lá na carteira na escola, concorda? Sentar é um ato de coordenação motora ampla. Então, se essa criança não sabe nem sentar direito, o que dirá escrever? Prestem atenção o quanto que o aprender no corpo primeiro para depois aprender fora dele, o ato de escrita para fora, leitura para fora, é importante a gente seguir esse caminho. Então é sim muito importante que o exercício físico, a prática de esportes esteja presente na vida dessa criança que tem dislexia. Outras dificuldades aí que a gente pode perceber quanto à questão da escrita em crianças que têm dislexia é que as letras vão estar mal formadas, mal desenhadas, às vezes vai estar para o lado errado, então o B e o D, como eu dei exemplo, né? O P e o Q. Também a criança vai ter tremores ali na mão dela ou vai ter dificuldade de segurar aquele lápis por conta dessa dificuldade de coordenação que ela tem. Além disso, problemas de coordenação dessa criança que tem dislexia vão afetar o seu dia a dia, a sua funcionalidade no seu dia a dia, vai impactar a sua autoestima, a sua socialização. Porque concorda comigo que essa criança que tem dificuldade de coordenação vai ser aquela criança que a bola vem e depois ela pega e a bola passou. E aí eu tô lá brincando de queimada e aí a criança vai querer aquela amiguinha ali que não consegue segurar a bola no time dela. Vai impactar na autoestima dessa criança, porque ela vai ser chamada de coisas muito ruins, né? De péssimo, nossa, você é horrível, eu não quero você aqui. A autoestima vai ficar lá embaixo. E a socialização? Ninguém vai querer brincar com aquela criança. Porque a gente espera uma qualidade boa ali pra gente brincar, porque a gente quer mais ganhar. Então a criança vai começar a não querer mais atividades que envolvam movimento corporal, vai ficar mais pro cantinho, vai se socializar menos e vai ficando mais no mundinho dela. E as atividades da vida diária, fazer vai ser muito difícil para essa criança. Se alimentar, escovar os dentes, colocar um calçado, amarrar ali um cadarço, andar de bicicleta, uma coisa bem social.
essa criança vai ficar à parte de fazer. Entendem que vai muito mais além do que só corpo. Impacta em como ela se vê, a sua autoestima, na sua emoção, na sua questão social. É muito mais do que só corpo. E quais são os benefícios para a criança de praticar regularmente exercício físico, um esporte? Já vamos começar com questões cognitivas aí que vão ajudar muito, porque para ler e para escrever a gente precisa muito dessa questão cognitiva, que é atenção, concentração, memorização. Então a prática regular, ela vai trazer benefícios para essas áreas, vai melhorar essas questões. Por que isso? Porque a área motora no cérebro, quando nós falamos de prática de exercício, nós não mexemos apenas do pescoço para baixo. Nós estamos também alterando as nossas ligações, as nossas conexões neuronais. Então é neuromotor. Mexe com o cérebro. E o que acontece? Essas funções cognitivas, elas estão numa área do nosso cérebro que se chama córtex frontal. E a parte motora, ela também está localizada nessa parte aqui do córtex frontal. E aí, a cognição também está nessa mesma área. Então, por isso, por conta da neuroplasticidade, essa conversa com os neurônios, porque o que a gente faz não impacta em partes do nosso cérebro, ele é toda uma conversa. Então, quando está ali estimulando aquela parte motora, e vocês podem ver aí nessa figura que a área motora é uma área grande dentro do cérebro aí, nessa parte do lóbulo frontal, a gente também está impactando essa questão cognitiva. Por isso que melhora a atenção, concentração, memorização dessa criança. Além disso, praticar exercício físico regularmente vai fazer uma liberação de neurotransmissores do bem, do prazer nesse cérebro, do bem-estar. Isso vai auxiliar essa criança que tem dislexia em que sentido? Na ansiedade, no estresse, porque para criança que tem dislexia é muito difícil. Os outros não ficam rindo da cara dela, ela mesma está sempre tropeçando nela mesma, esbarrando nas coisas, então ela está sempre estressada, está sempre ansiosa. Então essa liberação de neurotransmissores ali no cérebro, de relaxamento, vai trazer um conforto emocional, vai melhorar as questões emocionais dessa criança também. De ansiedade, baixar os níveis de estresse, porque ela já tem naturalmente um nível de adrenalina e de cortisol alto. Então, esse neurotransmissor vai trazer esse equilíbrio e esse relaxamento, esse bem-estar para essa criança. Mais um benefício, se não te convenci até agora, é que vai melhorar a coordenação motora dela. Não tem dificuldade de quando a bola está vindo, de saber o tempo, o movimento para pegar essa bola? Então, conforme ela vai praticando, a prática leva à excelência, à perfeição, isso mesmo. Então, quanto mais ela faz, mais ela vai ensinando esse cérebro vai trazendo a informação para o músculo, para fazer o movimento naquele momento em que precisa. Então, isso vai trazendo autoconfiança, vai melhorar essa autoestima, como ela se enxerga, e ela vai vendo que ela tem controle daquelas coisas. Então é treino, repetição, ela precisa praticar o exercício, porque ela vai aprendendo. Quanto mais ela faz, mais memória motora esse cérebro vai tendo, esse músculo vai tendo, e vai dando suporte para ela de entender de que ela é capaz. E isso ela pode levar daqui, para o motor, para escrever e para ler. De que se ela tem capacidade ali no motor, ela também tem na escrita, que é um ato motor. Então, incluir o exercício físico junto com as terapias que essa criança faz por conta da dislexia só traz benefícios para essa criança. Vai ser muito bom para ela, como a gente viu, tanto para questões cognitivas, para questões emocionais e para questões motoras e do dia a dia dessa criança. Além, claro, de que vai ser também um suporte para as outras terapias que ela faz, porque é um multitrabalhos. Então, a gente vai ajudar muito mais essa criança. E aí?
Te convencer? Bora para as sugestões de atividades para você fazer aí com a sua criança em casa. Eu preparei aqui 6 atividades para deixar de sugestões. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Se você não é inscrito aqui no meu canal e você gostou do conteúdo até agora, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal para acompanhar outros vídeos. Eu sempre trago vídeos aqui dentro do desenvolvimento infantil, dentro da primeira infância, para te auxiliar em entender o que é aquilo e fazer com que você seja protagonista aí no desenvolvimento da sua criança e saiba como auxiliar a sua criança. Então, lembre-se de se inscrever no meu canal. E também eu quero falar uma questão. Quando você for matricular a sua criança em algum exercício físico, seja fazer uma ginástica, uma aula com psicomotricista, um funcional kids, um esporte, preferencialmente, inicialmente, leve para ser algo individual. Porque essa criança com dislexia, ela é descoordenada, ela tem dificuldades. Então, para que eu vou expor mais essa criança se ela já é muito exposta lá na vida escolar dela? Então, leve ela para praticar algo individual. Uma natação, uma luta, um outro esporte, tênis, que seja mais individual, para que ela vá primeiro adquirindo essa qualidade motora que ela precisa, essa informação que ela vai guardando lá no seu córtex motor, essas informações motoras, que é o que eu disse de memória motora, e aí conforme ela for melhorando, a gente pensa em colocar em um grupo, porque inicialmente pode não ser muito legal para ela não vai se sentir bem e não vai ter prazer em ir fazer. Então, pensa em ser algo individual inicialmente. Primeira sugestão, a gente pode usar uma corda. Se você não tiver uma corda, você pode colocar uma fita no chão, você pode usar a linha no próprio chão, você pode usar um carvão e riscar e fazer uma linha no chão, um giz de quadro também, enfim. Você vai esticar essa corda uma linha reta e vai colocar ali para a criança andar em cima. Simples, né? Muitas crianças também podem ter dificuldade no equilíbrio, então por isso que a gente não pode deixar o equilíbrio de fora, não é só a coordenação, porque essa questão psicomotora, essa parte motora é muito mais abrangente do que a gente imagina. A minha sugestão para que fique mais empolgante para essa criança é você pegar algum brinquedinho. Vou dar um exemplo como este. Então aqui esse brinquedo, a ideia dele é encaixar aqui. Lembra que eles têm dificuldade na coordenação motora fina? Então nós estamos unindo tudo, a grossa e a fina. Então eu tirei as partezinhas que vem, que eu preciso encaixar aqui, e eu deixo essas partezinhas de um lado, e essa partezinha aqui eu vou deixar do outro lado. E no meio vai ter essa corda. Então a criança escolhe uma peça. Você pode, no meu caso aqui, como são várias cores, eu posso ir falando a cor que eu quero que ela pegue, ou eu posso ir falando para ela o tamanho. Eu quero que ela pegue a maior peça, que é essa, ou a menor peça, que é essa. Enfim, ou você pode deixar livre. Ela pega uma peça, anda por cima da corda e vai lá do outro lado e encaixa a peça no lugar. Preferencialmente não dê ajuda. Dê mais suporte verbal do que físico. Segurar essa criança, levar a mão dela para ajudar. Tenha paciência com essa criança, ela precisa muito. Tá? Que você tenha paciência. Então deixa ela fazer. Você vai dar suporte. O suporte não é a gente fazendo tudo, é auxiliando, mostrando como que faz. Então ali ela vai andar em cima dessa corda reta. Você pode ir modificando. Em vez de deixar só reta, você deixa a corda curvada, como se tivesse curvinhas onduladas, umas ondinhas. Então ela vai andando de um ladinho para o outro. Você pode ir mudando a posição com que essa corda vai ficar esticada ali no chão, como essas sugestões que eu estou colocando aí para vocês. São com fitas, mas você pode fazer com corda. Segunda ideia, você vai pegar calçados. Você vai substituir aí os cones pelos calçados. Você vai dispor os cones numa distância de 2 a 3 pés de um calçado para o outro. Como assim, Keila? Colocou um calçado aqui, aí você conta. 1, 2, viu que está muito perto? Conta mais 1, 3 e coloca outro calçado. Aí de novo, 1, 2, 3 passos e um calçado. Então coloca aí uns 5, 6 calçados e aí a criança de novo vai pegar uma coisa que está aqui, vamos fazer com os botões agora.
Então, o botão está aqui desse lado da mesma forma. Aqui eu tenho botões de tamanhos diferentes. Eu posso falar as cores, como eu posso falar a quantidade que eu quero que leve de botões, 1 botão, 2 botões, 3 botões, ou falar os tamanhos. Quero um botão grande, quero um botão médio, quero um botão pequeno. Você combina. Pega os botões, né? No meu caso, eu tenho 3 tamanhos. Então, você já pega... o pequeno não está aqui. Mas você pega e mostra, olha, esse é o botão grande, esse é o médio, e aí você pegaria o pequenininho e mostra, esse é o pequeno. Para a criança saber o que é grande, médio, quando você pedir. E aí ela pega o botão e aí ela vai ir pelos calçados como zigue-zague. Então ela vai contornando esse calçado. Então ela vai zigue-zagueando, leva o botão lá e encaixa esse botão. Você pode alternar. Em vez de fazer zigue-zague, a criança pode ir pulando com os 2 pés por cima. Então ela chega perto do calçado, abaixa e pula. Aí ela anda, chega perto do calçado e pula. Ou ela pode ir pulando, alternando os pés. Então ela vai correr e ela vai alternar, pulando. É uma grande dificuldade da criança fazer dupla coisa. E aqui porque olha os movimentos alternados. Tudo que é alternado, a criança com dislexia tem mais dificuldade. Então, paciência aí com essa criança. Nesse caso, se ela precisar de suporte, se ela tiver muita dificuldade, você vai segurar a mão dela e você vai junto, alternando um pé, depois o outro. Se precisar, segura um pé, segura o outro e vai ensinando para esse cérebro como que é o movimento. A ideia é essa na prática do exercício. É ensinar para o cérebro como que move esse corpo. A terceira sugestão que eu deixei aqui, pular amarelinha. Tudo que é alternado tem dificuldade. Vamos destrinchar? Então você pode usar bambolê, ou você pode fazer o círculo no chão, ou até a corda, se você tiver várias cordas, né, vai fazendo o círculo. Então a primeira sugestão que eu dou, vamos colocar que vamos pegar 5 bambolês, ou 3, e vai colocar um de frente para o outro. Então a gente tem 3 bambolês, um aqui, um na frente e um no outro. Então primeiro a gente vai pular com os 2 pés, um pouco mais fácil. Se precisar, você ajuda. Como? Fica na frente da criança, segura as mãos dela. Aí ela dá uma baixadinha, dobra o joelho e pula. E aí tem que pular para cima e para frente. Então você vai ensinar esse corpo a fazer. É difícil segurando a mão da criança, então você vai ficar ao lado dela e vai segurar as mãos aqui, ó, na axila. E vai fazer o movimento. Abaixa, que dá uma flexionada no joelho, né? Então vou tentar fazer aqui, ó. Abaixa e pula. E quando for para pular, você vai levar esse corpo para frente. Lembra, a gente está ensinando o cérebro a fazer o movimento. Então, primeiro começa assim. Depois, a amarelinha comum. Um bambolê, 2 bambolês, um do ladinho do outro. Um bambolê, 2 bambolês. Primeiro, vamos começar com o fechado e o aberto. Quando tiver um bambolê, pula com os pés fechados. Quando tiver 2 bambolês, pula com os pés abertos. Um fechado, 2 aberto. Se você quiser destrinchar mais ainda, antes de chegar nessa amarelinha de abre e fecha, volta um pouquinho atrás, a gente fez de pulo de um pé. Então agora a gente vai fazer só de 2 bambolês. Então vai ter uma sequência de bambolês de 2. Então ela só vai pular com as perninhas abertas. E aí depois, se você vê que precisar, aí você vai para a amarelinha, de pular com o pé junto, pular aberto, pular junto, pular aberto. Para que então, depois de muita prática, a gente ensine de um pé, 2 pés, um pé, 2 pés. E aí a gente vai trazendo mais complexo, colocando 2 bambolês, que é um pé só, então é um pé, 2 pés. Um pé, 2 pés. Então a gente vai fazendo mais difícil, mas a gente começou a ensinar o movimento. Lembra? Destrinchar. E quanto ao suporte, quando que eu deixo de não dar o suporte? Quando você perceber que a criança dá conta, ou vai diminuindo. Aqui é um grande suporte. Segurar uma mão é um suporte menor. Depois é para suporte verbal, instruindo como tem que fazer, e depois demonstra e a criança faz. Passo a passo. Quarta sugestão que eu trouxe para você. Eu procurei pensar em coisas que a maior parte das pessoas vai ter em casa. Uma colher e tampinhas de garrafa PET. Você vai pegar a colher, a criança vai colocar a tampinha de garrafa PET, então desse lado está as tampinhas e do outro tem um potinho. Vai pegar uma tampinha, você também pode falar a cor, né? Eu sugiro que seja de uma em uma tampinha, porque se a gente coloca 2 ou mais, a coordenação dessa criança tem que ser gigantesca para que ela consiga levar
sem deixar a tampinha cair. Então começa com uma e conforme você vai vendo que ela vai melhorando, a gente aumenta a quantidade de tampinha aí até o quanto for possível caber ali naquela colher de sopa. Então pegou a colher, colocou a tampinha e ela vai levando daqui para lá. E você que define a distância. Inicialmente, faz só levando sem ter nada no meio do caminho. Então faz com a mão direita, leva 3 tampinhas. Aí agora é a mão esquerda que vai levar 3 tampinhas. Depois você pode colocar algo no caminho. Lembra da corda? Você pode colocar a corda para ir andando por cima da corda. Lembra do calçado? Você pode colocar o calçado para a criança ir zigue-zagueando ou ir passando a perna alternada, mas não inventa de saltar. É algo complexo demais. Mas aí ela tá andando e aí ela passa um pé, o outro pé e vai alternando por cima dos calçados, ok. Dá para usar cadeiras também. Pode colocar as cadeiras afastadinhas para ser um zigue-zague também. E a quinta sugestão que eu deixei para vocês é chutar a bola. Então, bola, penso que é algo que comumente todos nós temos, né? Então, você vai pegar uma bola e aqui fica a sugestão do macro para o micro. Se a gente dá uma informação maior, um objeto maior para a criança, é mais fácil. Então, pega uma bola que seja fácil, bora facilitar inicialmente. Para que essa criança, a gente precisa melhorar essa autoestima dela, como ela se percebe, tá? Então, a gente facilita, faz com que ela consiga e vai elogiando, elogios verdadeiros a cada avanço que ela tem. Não que você é inteligente, nossa, você consegue fazer essa atividade, porque olha, é muito difícil e você conseguiu. Então, um elogio mais pontual para aquilo que está sendo feito, não por inteligência. Inteligência é uma coisa ampla demais, muito vaga. Então, pega uma bola que seja maior, tá? E é uma bola mais fofinha, para evitar dessa criança se machucar, porque essa criança que tem dificuldade de coordenação motora é uma criança também que se machuca bastante. Então, primeiro começa com a bola parada. A bola parada, a criança vai ter que chutar. Chuta com o pé direito, chuta com o pé esquerdo, sem ter que acertar em lugar nenhum, só fazendo o movimento. Depois, você pode fazer de você fica um pouquinho afastado e você rola essa bola no chão de uma forma fácil. O que seria isso, Keila? É jogar a bola para ela ir rolando e não para ela ir quicando, porque daí dificulta mais o tempo da bola para poder acertar. Então, joga a bola rolando e a criança vai ter que chutar usando o pé direito, usando o pé esquerdo. Depois você pode ir colocando coisas na frente para ela derrubar, como por exemplo garrafas PET. Então primeiro começa com uma distância fácil, tá ali pertinho que certamente ela vai acertar e vai aumentando gradativamente essa distância, tá? Você pode pegar algo para fazer aqui um gol e ter que chutar e acertar ali dentro. Também da mesma forma de chutar, em vez de chutar pode ser com a mão. Então ela vai jogar com a mão para você joga para ela segurar. Se ela tiver dificuldade, faça isso com 2 pessoas. Uma pessoa vai jogar a bola e você está aqui ao lado dela segurando a mão dela por aqui, ó. E a sua outra mão segurando aqui. E você vai fazer junto com ela para ela entender esse tempo e essa coordenação do momento certo de segurar a bola. Tá difícil demais? Então não faz assim. Faz só para a criança jogar. Então para ela acertar dentro de uma bacia a bola, dentro de um balde, a mesma ideia. Uma distância fácil. Ou para ela derrubar alguma coisa. E por último, a sexta sugestão que eu quero deixar para você é fazer um abdômen boliche, é o nome que eu dei. O que seria isso? A criança vai estar deitada e na frente dela tem garrafas PET. Então aí ela vai sentar. Que distância faria isso? Uma distância de 2 pés, 3 pés. Então aí ela está deitada, segurando a bola. Aí ela levanta, senta e ela tem que jogar para derrubar aquela garrafa. Se você tiver garrafas de tampinhas diferentes, você pede uma cor para ela. Ou então você fica perto da garrafa e você aponta para qual garrafa você quer que ela derrube. Ou então deixa sem falar nada inicialmente para que ela derrube qualquer um. A quantidade é de acordo com a capacidade de resistência da sua criança, porque aqui vai doer o abdômen, né? Preferencialmente que ela levante sem ter que ajudar o braço aqui do lado, mas no início pode ser que aconteça isso. Então ela está deitada, ela vai apoiar o braço aqui
para ajudar a levantar e sentar, e tá tudo bem. Aos poucos a gente vai tirando essa dependência para que ela aprenda a usar os músculos abdominais da barriga para levantar e executar esse movimento. São essas sugestões que eu trouxe para você. Eu espero que esse vídeo tenha sido rico, te ajudado, e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!